Muito boa noite a todos. É com alegria renovada que mais uma vez venho a essa casa de irmã Sheila e Caibar Chútil para juntos abordarmos mais um capítulo do Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Na noite de hoje, nós vamos ver o capítulo 7, em sua primeira parte, onde abordaremos apenas os itens 2, 6, 8, 9 e 10. Os demais serão oportunamente abordados numa segunda parte. E logo de começo, nós temos um questionamento. O que se deve entender por pobres de espíritos? Bem, os céticos, os sabidões, por muito tempo, aliás, sempre, zombaram dessa máxima de Jesus, assim como zombaram de tantas outras. Eles não entendiam exatamente o que Jesus chamava, nesse caso, de pobres de espírito, porque julgavam apenas a questão da inteligência, do discernimento e, acima de tudo, da cultura. Para não falar do poder econômico que, por muitas vezes, também os torna orgulhosos, os sabidões. Então, essas pessoas julgavam ridículo, e especialmente os mais preparados que trabalhavam com a própria religiosidade. Não eram só os ateus, os céticos que zombavam, mas especialmente todos esses que tinham alguma noção de Deus, e mesmo entre os judeus, que tinham a noção do Deus único, o que não era muito comum na Terra. Esses todos faziam um juízo muito errado dessa questão, porque, especialmente os judeus, como eles pensavam, se eu, que sigo todas as leis, sou chamado de não mereço o reino de Deus, o que diria os que são chamados de pobres de espírito? Então, nessa questão, ficava muito patente um certo receio de se tornarem ridículos ao seguirem os ensinamentos de Jesus, porque contrapunha a mentalidade deles, que colocavam nos valores da terra todos os poderes da divindade. E sempre prezaram muito pela cultura, pelo saber, mas não eram só essas pessoas cultas da área religiosa. Por muitos séculos, os cientistas, os que iniciaram o sentimento e o raciocínio científico, eles também tiveram muita dificuldade em associar a religião com a ciência, com o saber, com a cultura. Mas Jesus não estava minimamente preocupado com essa questão do saber, da inteligência, da cultura. O que ele buscava nas pessoas, na verdade, eram os valores morais. E quando ele falava pobres de espírito, ele estava dizendo as pessoas que tivessem humildade em seus corações, que não se sentissem um igual de Deus Todo-Poderoso, que não o tratasse como mais um dos poderosos. Ele precisava que essas pessoas tivessem ouvidos de ouvir e olhos de ver, porque eles precisariam acreditar integralmente na mensagem de Jesus. Não seria possível que houvesse qualquer tipo de resultado no conhecimento da mensagem de Jesus apenas
por conhecê-la superficialmente. E muitas coisas se contrapunham. E até socialmente, eles não queriam se expor. Então esses sabichões, esses sabidões, não queriam se dar a ser mais um entre tantos que falaram muitas bobagens, muitas coisas que a própria ciência, no decorrer do tempo, veio a contradizer. Mas, finalmente, alguns verdadeiramente doutos, realmente sábios perante o conhecimento daquilo que gradativamente vem sido revelado por eles mesmos, que estudam e que se dedicam a buscar todas as questões que fazem a natureza física, química do universo, a natureza biológica. Esses verdadeiramente doutos, imbuídos de espírito de pesquisa, sem qualquer tipo de preconceito, eles começaram a perceber com humildade e admiração que estavam apenas descobrindo tudo aquilo que Deus, o Deus único, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, eles estariam descobrindo apenas o que esse Deus maravilhoso construiu. E aí, é óbvio que hoje em dia ainda temos uma quantidade enorme de pessoas que continuam sabichões achando que Deus é apenas uma invenção dos homens. Mas isso também se justifica. Porque quando se fala quem criou Deus foi o homem e não o universo, é porque o Deus que por muitas vezes a religião apresentou à humanidade era um Deus preocupado com coisas pequenas, com as coisas materiais. E esse Deus, que poderíamos comparar a um Deus pagão, dos múltiplos deuses que o paganismo cultuava, ele, de fato, não tem a mínima correspondência com o Deus que Jesus veio nos trazer, renovando o Deus que Moisés já havia trazido. Então, assim nós percebemos que Jesus se referia à humildade como a virtude necessária para se alcançar o reino de Deus. E essa máxima, bem-aventurados os pobres de espírito, se juntam também à simplicidade a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam as criaturas de Deus e o orgulho entre os vícios que dele as afastam. Portanto, que o homem seja pobre de espírito, conforme entende o mundo, e rico em qualidades morais. Era isso que buscava Jesus e busca ainda hoje. E na gangorra do orgulho e da humildade, Jesus adverte: quem se elevar será rebaixado, e quem se rebaixar será exaltado. Essa máxima, assim como tantas outras, decorre do princípio da humildade, que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor. Quando Jesus diz que para serem os maiores no reino de Deus deveriam se fazer como as crianças, ora, Jesus estava se referindo, obviamente, à submissão humilde com a qual a criança se comporta perante os adultos. Pelo menos era assim antigamente, hoje nem tanto. Mas essa questão é uma questão da cultura contemporânea. Seja vosso servidor aquele que quiser se tornar o maior. E outra, aquele que se humilhar será exaltado e aquele que se elevar será rebaixado. Essas máximas de Jesus, elas vêm exatamente dentro da ideia fundamental apresentada pela humildade. O Espiritismo comprova a teoria mostrando-nos na
posição de grandes personagens do mundo, os espíritos, e eram aqueles que eram bem pequenos na Terra. E entre os bem pequenos no mundo dos espíritos, muitas vezes, são aqueles que eram os maiores e mais poderosos aqui na Terra. Seu João Moura, numa palestra gravada, o seu João Moura, um querido palestrante espírita que visitava a nossa casa periodicamente e nos contemplava com a sua capacidade espetacular de discorrer sobre qualquer tema de dentro da moralidade espírita, e também contava muitas histórias espetaculares que ele recebia diretamente dos espíritos, pois a sua mediunidade era também algo formidável. Seu João Moura nos diz que um espírito prestes a reencarnar, e ele não nos diz pela boca dele próprio. Aliás, ele falava com a boca dele próprio, emprestada ao espírito que deu o testemunho de que a sua felicidade naquele momento era extrema, porque ele estava prestes a retornar ao mundo material na condição de uma criança paupérrima que habitaria uma casa de restos de tábua na beira da barranca de um córrego imundo. E ele estava exultante com aquela proposta, porque assim ele teria a enorme oportunidade de resgatar tudo o quanto ele pôde cometer de transgressões em função do poder que ele tinha, pois ele que era um orgulhoso de ter um cargo espetacular no governo, que tinha poder em sua mão, e com a caneta ele pôde cometer grandes equívocos. Equívocos que nesse momento estariam prestes a serem expiados, porque o seu aprendizado muito longo de sofrimentos terríveis no mundo dos espíritos estava prestes a ser testado aqui na Terra. Bem, o Espiritismo nos mostra uma outra aplicação do mesmo princípio nas reencarnações sucessivas. Não é assim? Então, desse modo, uma existência em que ocuparam os mais elevados postos, a mais elevada posição, quando se deixam dominar pelo orgulho e pela ambição, eles descem às mais ínfimas condições que a existência seguinte lhe proporciona. E a maioria das vezes não é com essa alegria que esse espírito testemunhou na palestra do seu João Moura. Muitas vezes chega aqui ainda completamente despreparado para a surpresa que terá e vai sofrer ainda mais. Mas é para isso que serve o período que nós passamos na erraticidade, no mundo espiritual, entre uma encarnação a outra e outra, para termos uma oportunidade de sermos esclarecidos por essas questões que nos colocam perante a realidade das propostas de Jesus, que não é nada mais do que a pura lei de Deus. E aí nós temos mistérios ocultos aos sábios e prudentes como a conclusão desse nosso tema abordado hoje. Porque pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado estas coisas aos simples e aos pequenos. Ora, veja, os simples e os pequenos têm o coração aberto e estão
aptos a receber a mensagem com a devida atenção que o tema requer. Aqueles que são doutos, eles querem ser convencidos da existência de Deus e de suas leis. Eu próprio tive um amigo, há muitos anos, que, vendo em mim a empolgação com a qual eu havia recentemente conhecido a doutrina espírita, ele começou a pedir para que eu o convencesse de que Deus existia, de que todas aquelas coisas das quais oportunamente eu falava, ou colocando uma coisa aqui e outra ali, ele queria ser convencido. E eu, por muito tempo, me deixei levar pela empolgação de tentar fazer, até que eu percebi que aquilo era absolutamente inútil. Eu estava malhando em ferro frio. E por isso, gradativamente, fui deixando de oferecer a ele aquelas oportunidades de me contrapor, porque era isso que lhe dava prazer, não havia o menor interesse, de fato, em buscar a verdade. Por esse mesmo motivo, Jesus não se deu a gastar o tempo fazendo aquilo que ele próprio, em outra ocasião, disse, que seria jogar pérolas aos porcos. Então, da mesma maneira, no item 9 desse nosso capítulo, nós temos que hoje, com as grandes verdades do Espiritismo, as grandes verdades que o Espiritismo nos revelou, alguns incrédulos se admiram que os espíritos elevados eles gastem tão pouco tempo ou façam tão poucos esforços para os convencer. Mas é exatamente por isso. Porque os espíritos elevados, e quanto mais elevado, mais comprometido e mais atarefado eles são, eles não podem se dar ao luxo de gastar o precioso tempo que têm para fazer toda a tarefa do nosso Pai Criador, aquilo que lhe foi delegado. Ele não pode gastar esse tempo com pessoas titubeantes, que têm dificuldade em acreditar, que querem ser convencidas. O tempo vai convencê-las. E vamos pedir a Deus que eles atendam aos seus corações ainda cedo, para que esse convencimento não venha pela forma mais normal que tem aqui na Terra, que nós, quando conhecemos a doutrina espírita, ao chegarmos a uma casa espírita pelas primeiras vezes, nós vamos logo escutar uma máxima: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Então vamos pedir a Deus que a luz que Ele emana para todos nós seja atendida pelo amor antes que seja pela dor. E vejam, o ponto de vista que eu pessoalmente tenho é aquele de que não são escondidos dos espíritos, né, como propõe aqui, mistérios ocultos aos sábios e prudentes, é que, não havendo nenhum tipo de resposta positiva na oferta que Deus faz a toda a humanidade, com suas verdades, com suas leis, esses ficam excluídos por uma decisão própria. Eles próprios se excluem de serem contaminados pelas verdades de Deus. Eles se afastam dela com o pudor de quem estivesse próximo de alguma coisa que não lhe fosse própria ou que não fosse saudável. E ainda poderia perguntar-se, pelo item 10, não poderia Deus tocá-los pessoalmente, por meio de manifestações retumbantes? Ora, Deus não é todo-poderoso? Sendo assim, é óbvio que Deus poderia. Mas aí a pergunta que vem em seguida:
qual seria o resultado e, mais ainda, qual seria o mérito de ser convencido por um ato exclusivo? Primeiro, que não somos mesmos merecedores de tanta exclusividade. Segundo, que Deus não opera diretamente sobre os homens, senão por conta da caridade e do comprometimento que espíritos que abraçam a causa do nosso Pai Criador, que vem dar todas as oportunidades a todos os homens, socorrê-los em todas as suas necessidades, desde que seja para o bem, para o crescimento e para o progresso moral e também para o progresso material, quando esse não contrapõe a moralidade. Então, meus irmãos, nessas questões do bem-aventurados os pobres de espírito, compreendamos bem que pobre de espírito na proposta de Jesus é todo aquele que se curva humildemente perante as verdades do nosso Pai e o serve como se serve a um Rei Todo-Poderoso. Porque é só isso que nos importa para progredirmos moralmente e, por consequência, melhorarmos o nosso meio material, meio de manifestação que ainda nos servirá por longos e longos séculos. Muito obrigado pela atenção, uma boa noite a todos e que Deus nos abençoe.